Olá, meus 257 inscritos. Não vai estar mais isso quando eu lançar o vídeo, mas eu tô chegando perto, é isso aí. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho, me ajuda demais e eu fico muito feliz de ter você aqui. Hoje eu vou falar desse livro aqui, olha, Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Eu estou começando a ler os livros dela. O primeiro que eu li foi É Assim Que Acaba, eu me apaixonei. E eu tinha preconceito com os livros dela que falam: ai, é de chorar, é horrível, vai ficar mal. Gente, o É Assim Que Acaba deu altas risadas no início do livro. Então, assim, quebrou meu preconceito. Se vocês têm o mesmo preconceito, não vai na pilha dos outros. Não é tudo isso, assim, de morrer chorando. Então, eu vou falar desse livro hoje. Esse é um livro que tem passado e presente. E vocês sabem que eu não sou muito fã disso, mas Não É Assim Que Acaba, eu gostei. E nesse livro aqui, eu também gostei. Eu acho que teve talvez um excesso, talvez não precisava ter tanto, mas não foi nada que estragou a minha experiência com o livro. Esse livro conta a história do Gran e da Queen. Eu vou falar Gran, não sei se é assim que fala, mas vou falar. Basicamente o livro começa com a Queen chegando no apartamento do noivo dela e ela vê um cara na frente do apartamento e quando ela vai entrar no apartamento ela acha estranho esse cara tá na frente da porta do apartamento do noivo dela. E aí esse cara que tá na porta fala pra ela: você vai entrar aí? E ela diz: sim, esse é o apartamento do meu noivo. E aí o cara já meio que, né, fica assim, e ali a gente já descobre que na verdade ele tá na frente daquela porta porque a namorada dele está dentro do apartamento com o noivo dela, transando. Então, assim, o cara tá ali na frente da porta porque ele tá ouvindo a namorada dele transar com o noivo da Queen, que acabou de chegar de uma viagem pra fazer uma surpresa. Gente, esse negócio de fazer surpresa pro namorado, pro noivo, chegar sem avisar, é assim, ó, é o clichê das merda. Então, assim, basicamente o livro começa assim, né, os dois chegando no apartamento. Ele já sabia que a namorada dele tava traindo ele, agora ele teve a confirmação. E a Queen chegou ali e não acreditava. Ela dizia: não, ele não tá fazendo isso. Até que ela escuta eles gemendo dentro do apartamento. Então, assim, na hora ela gela, entra em pânico. E aí tem toda uma situação de o Gran já ali meio que acolher ela, né? Porque ele já tá, vamos dizer assim, raciocinando isso há um tempinho, porque ele já desconfiava, mas a Queen acabou de saber. Ela tá ouvindo o noivo dela gemer do outro lado da porta. Então, assim, ela chega a se sentar no chão né, meio que chorar, e aí o Gran já senta com ela, e os dois já ficam do outro lado ali ouvindo enquanto os pares deles estão transando dentro do apartamento. E eles estão esperando eles terminarem de transar pra poder enfrentar eles. Então tem toda uma cena muito legal deles conversando ali no corredor enquanto os outros estão transando. E criando uma conexão que a gente já entende, né, que vai virar algo no futuro. Então o início já do livro é extremamente legal, já te prende já de cara. Então, assim, é um livro que já nas primeiras páginas tu já gruda. Nessa parte é muito legal, porque quando eles param de transar dentro do apartamento, tem toda a questão da Queen e do Gran agora precisar enfrentar eles, né? Tipo, eles chegaram a pedir até comida depois que eles transaram, e foi muito engraçado porque a Queen e o Gran roubaram a comida deles e ficaram comendo no corredor. Então, assim, eles estavam dentro do apartamento esperando a comida. E tem uma hora que eles saem do apartamento e o Gran meio que protege a Queen e diz que eles não precisam enfrentar os dois, que eles vão descer, eles vão embora. E ele pega ela na mão e vai com ela no elevador. Enquanto isso, né, o noivo dela viu, a namorada dele viu, e eles vêm tentar conversar com eles, mas os dois meio que nem olham pra cara deles e entram dentro do elevador de mão dada. Então imagina assim, né, pro casal traidor que tava dentro do apartamento ver ali os seus pares agora juntos também. Então, uma troca de casais, né, muito doida e que acabou sendo legal de se ler. E aí a gente tem, então, né, o Gran e a Queen indo embora e meio que já fica um clima ali. Ele é bonito, ela disse isso na cara dele já na hora. Ela disse pra ele, assim, no corredor: nossa, você é mais bonito do que meu noivo. Na cabeça dela do tipo: meu Deus do céu, tô sendo traída por um cara feio ainda, né, sendo que o outro que tá sendo traído aqui na minha frente é mais bonito. Então a Queen não perdeu tempo, não. E eles saíram no prédio e teve ali, ele foi pra um lado, ela foi pro outro, mas acabou que os dois depois se encontraram num restaurante, meio que, né, ele tava na chuva, se eu não me engano, e ela viu que ele tava na chuva e foi atrás dele de carro pra oferecer uma carona, né. Os dois acabaram de ter um dos piores dias da vida deles, e eles acabaram, né, ficando no restaurante ali, bebendo, próximo daquele hotel onde aconteceu tudo. Hotel não, né, um apartamento onde aconteceu toda aquela merda. E acaba rolando um clima, né. Os dois são bonitos, acabou de os dois ficar solteiro. E a Queen meio que se deixa levar e convida o Gran pra ir pro apartamento dela. Então, assim, eles estão bêbados, né? Vamos transar pra, né, tornar o dia mais louco ainda. Mas eles não acabam transando. Ele vai pro apartamento com ela
e ela não consegue transar, não consegue dar um próximo passo, e ele não força nada, porque ele diz pra ela que o momento que vai doer, que vai cair a ficha, é de noite, quando ela estiver sozinha. Então, ela vai dormir, ele vai embora, então assim, ele não força nada, não acontece nada entre eles ali, mas quase aconteceu. E antes dele ir embora, ele coloca o número dele num post-it e diz pra, né, quando ela estiver melhor, né, depois que eles sofrerem o luto ali do que aconteceu, pra eles tentarem se encontrar de novo no futuro. Então ele deixa o post-it, se não me engano, na parede dela ou na geladeira dela. E como eu falei, esse é um livro de passado e presente. E isso que eu contei pra vocês, então, foi o passado. No presente, a gente já tem o Gran casado com a Queen. Então, assim, né, eles podem não ter tido, né, a primeira noite deles ali, mas no decorrer do livro a gente vê que eles se casaram. Então vai ficar indo nesse vai e volta de passado e futuro. E no futuro, eles estão casados já faz acho que uns 5 anos, talvez. E o casamento deles está numa situação horrorosa. Tá muito ruim. Então a gente tá num futuro onde o relacionamento deles está uma bosta. O relacionamento deles está ruim, basicamente, porque ela não consegue engravidar. Então o casal, né, não consegue engravidar, a Queen e o Graham. Aos poucos no livro, a gente vai entendendo que isso no relacionamento deles acaba se tornando uma coisa muito grave, muito grande, e que é o enredo todo do livro em volta dessa gravidez que eles estão com um problema de ter no futuro. Por quê, né? Não é que eles tinham um sonho, assim, de ser pais, né, e tal, mas ela queria ser mãe e ele queria ser pai. Só que quando eles, né, começaram o relacionamento deles, isso não era o super objetivo, eles se amavam. Gente, tem cada coisa no livro do passado que o Graham fazia pra ela, que ela fazia pra ele. Assim, o relacionamento deles no início foi muito maravilhoso, muito fofo. Aos poucos eu vou contar um pouquinho mais. Mas no futuro, que daí eu entro bem no enredo da história, o foco completamente se tornou em engravidar. Tanto ele quanto ela, no início, o foco era engravidar. E aí eles começaram a ter dificuldades. Ela não conseguia engravidar. Eles começaram a gastar dinheiro fazendo essas inseminação artificial, que custam uma fortuna, vocês devem saber. E eles fizeram uma vez, fizeram a segunda vez, não deu. Eles chegaram a hipotecar a casa deles pra tentar uma terceira vez, se eu não me engano. E mesmo assim não funcionou. Então imagina o nível de frustração, né? Você tá pagando um valor alto e ainda não consegue. Então, assim, é muito triste, muita gente passa por isso hoje. Então, é por isso que ele acaba sendo um livro extremamente profundo. E uma coisa que acontece na vida real, que a gente pode ter, né, parentes que estejam passando por isso e a gente só não sabe, e às vezes não entende e julga, né, essa busca pela gravidez, por formar uma família. Só que essa busca, ela parou de ser saudável. No caso deles, a busca ficou muito extrema. A Queen, ela fica extremamente devastada, achando que ela não consegue dar um filho pra ele, que ela não consegue ser mãe, que ela é menos mulher por isso. Ela fala muito que o corpo dela foi feito pra ter filhos e ela não consegue ter filhos. Eles fizeram os exames e os espermatozoides dele tá tudo ok. Realmente é uma coisa do útero dela. Então, ela sim, basicamente, que eu acho que a parte principal do livro a Queen só transa pra ter o filho, pra ter o esperma. E eu acho que é aí que acontece todo o problema do livro. Que o Graham chega a falar em um momento que ele quer parar de transar em prol da ciência. Ele chegou a falar também em um momento pra ela que parecia que ele tava transando com um zumbi. Porque ela não tava transando por prazer. Ela realmente esperava o momento dela de estar fértil pra tentar transar. Então tinha horário marcado, ela só ia pra cima dele quando ela tava fértil. Teve toda uma questão de ela se afastar completamente dele. Gente, parecia que ela tinha nojo dele. Algumas coisas assim na leitura da mente dela, né, dela falando, dá a entender que ela parece ter nojo, repulsa, ela não quer chegar perto dele. Exceto quando ela tá fértil, exceto quando ela quer o esperma dele pra tentar engravidar. O que acaba sendo muito triste. E os dois são, tipo, dois estranhos dentro de casa. Eles não conseguem direito se beijar, ele tenta fazer um carinho nela, ela se afasta. É uma situação muito triste, eu fiquei com muita pena dele. Então, assim, esse é um livro que me deixou com vários sentimentos, sabe? Tem alguns personagens importantes nesse livro, que é a mãe dela. A mãe dela é uma insuportável, uma riquinha, literalmente insuportável, que fica enchendo o saco dela também pra ela continuar tendo filho. Nem queria que ela casasse com o Graham, porque o Graham era meio pobre e o noivo que traiu ela era mais rico, então era um casamento que a mãe dela já não queria que tivesse acontecido. Então, a mãe dela é uma personagem bem chata. Ela tem uma irmã, que é, né, o laço de amor que ela tem com a família. Então, essa irmã dela é bem importante na vida da Queen.
Voltando um pouquinho no passado, né? Como é que o Gran conquistou ela, como é que eles chegaram num relacionamento. Gente, o Gran é perfeito. Ele faz cada coisa fofa. Ele tem uma mania de cada vez que ela acorda, ele pergunta pra ela o que que eu perdi do teu sonho. Ele pergunta dos sonhos dela que ela teve da noite. O que que eu perdi? Ai, gente, muito fofo. Ele faz coisas muito, muito fofas. Assim, é muito triste saber que o relacionamento deles no futuro ficou tão horrível. E é o que faz com que eu sinta pena dele. Porque ele tenta se aproximar dela toda hora. Ele continua tendo amor, tesão por ela, tudo. E ela só quer ele por causa do espermatozoide. Então, ele acaba, né? Aos poucos ele vai vendo que tá horrível a situação. Ele não tem, basicamente... Gente, tem uma cena que ele chega em casa e ela se tranca no escritório dizendo que ela tem que trabalhar. Tipo, ela vê ele e ela corre dentro de casa. Ela foge dele dentro de casa. Então, assim, eu acabo ficando com muita pena dele. E acontece uma coisa bem chata, assim, no livro, mas que talvez eu tenha uma opinião polêmica relacionada a isso. Aí vocês se perguntam, né, tá, eles não conseguem ter filho de forma natural. Eles tentaram, inseminação também não deu. Por que eles não adotam? Eles não adotam porque no passado o Gran se envolveu em um acidente de carro, onde ele estava dirigindo, se eu não me engano, e tinha um amigo dele junto. Eu não lembro agora se esse amigo morreu, mas eu acho que teve algo desse tipo. Ele acabou ficando com uma ficha criminal. E aí, a agência não vai largar uma criança pra uma família onde ele tem uma ficha criminal. Acho que eles largam uma família muito pior, tá? Mas no livro ali eles não quiseram, então, não quiseram dar uma criança pra eles. Então, a adoção não é uma possibilidade. Eles ainda estão na fila, eles ainda tentam, mas por causa disso não dá. O Gran dá até a indicação de ela tentar sozinha, só no nome dela, mas que nem ela falou, eles não vão também dar pra uma mãe solteira. Então, assim, nem a doação acaba sendo uma possibilidade pra eles, o que acaba sendo muito triste e que destrói os dois. Uma parte que eu acho que destrói muito ela é toda a família dele, né? Sempre alguém citar que ele seria um ótimo pai, porque ele tem sobrinhos e ele tá sempre com sobrinhos brincando. Então ela tem tudo aquilo naquela cabeça de que ela não pode dar filho pra ele e ela se sente mal por isso. Mas também, né, eu fico contra ela por ela ter meio que esquecido o relacionamento dela completamente com ele e ter colocado um filho em primeiro lugar, um filho que ela nem tem ainda, né? Um desejo. Eu entendo, tem pessoas que passam por isso, mas não deixa de ser um erro, né? Tu simplesmente abandonar teu relacionamento completamente, esquecer o motivo que vocês estavam junto desde o início. Não foi por causa de uma gravidez que tu iniciou um relacionamento, foi por causa de amor, paixão, né? Companheirismo, a gravidez vem depois. E isso acabou consumindo ela de uma forma, ela foi afastando ele, que acabou tornando a situação bem ruim pra ele e ele acabou machucando ela no futuro. No futuro, assim, né, quando ele tá no limite dele, assim, né, de tentar chegar perto dela e ela afasta ele, eles começam a meio que brigar, então, assim, ele literalmente fala pra ela que ele não aguenta mais ser o doador de esperma dela dentro de casa, que ela só se aproxima dele pra isso. E, gente, ela começa a notar que ele tá meio estranho. E tem uma hora que ele volta, né, pra casa do trabalho e ela fica olhando ele dentro do carro pela janela e ela vê que ele tá tirando um batom, assim, alguma coisa do pescoço. E aí ele entra em casa e ela já diz quem é ela, porque ele tá traindo ela. E aí, essa é uma frase icônica do livro, que é: qual é a porra do nome dela, Gran? É uma cena que, tipo, no TikTok todo aí passa o pessoal fazendo print dessa frase. E aí ele fala que o nome dela é Andrea. Tipo, ele nem tenta disfarçar. Ele não tenta disfarçar. E aí que é a parte polêmica pra mim. Porque eu acho que essa é a única vez que eu senti que, tipo, não foi culpa do homem. Isso é horrível. Eu sei que é horrível. Mas, tipo, gente, ela trata muito mal ele no livro, assim, durante essas cenas, sabe? E ela afasta ele de tudo que é forma. Aí tu imagina, o cara tá carente, não tem atenção nenhuma em casa, tá magoado. Então, assim, ele beijou outra mulher. Eu disse pro meu marido, ó, eu vou falar que eu perdoo a traição dele, mas não pensa que tu vai usar isso de exemplo, porque não vai, não. É completamente diferente qualquer situação. Ali eu fiquei com pena dele mesmo. Ele tentou, ele se aproximou. E, gente, daí ele fala uma coisa pra ela que é muito doida, né? Ele não transou com a Andrea, ele fala isso pra ela. E aí ele diz uma coisa que eu fiquei, tá. Mas depois eu meio que entendi. Que ele diz que enquanto ele beijava ela, ele tentou fingir que ele tava beijando a Queen, a esposa dele. E você deve falar, tá, deve ser. Só que, gente, ele
tão sensível no que ele fala, ele mostra tão verdade que eu super entendi ele. Eu realmente acreditei que enquanto ele tava beijando aquela mulher, ele só pensava na Queen porque ele ama a Queen demais, demais, demais. E ela só afasta ele. E ela só quer ele mesmo pro esperma. Então, assim, eu sou do grupo que perdoa o Gran e entende ele, né? Porque a gente sabe que tem outro lado aí do grupo que lê o livro que não aprova, não gosta dele. Mas nesse caso, eu, Fran, tô do lado da galera que... Porque pra mim ele é perfeito. Ele teve esse erro, obviamente, mas ai, assim, é muito complicado, sabe? Eu não sei também o que eu faria estando no lugar dele, sabe? Da pessoa ter nojo de mim dentro de casa, da pessoa não querer chegar perto de mim, da pessoa só querer me usar, literalmente. Então, assim, é muito difícil julgar ele, sendo que eu não estou no lugar dele. Então... Desculpa, gente, mas eu tô do lado do Gran nessa situação toda. Tem uma frase que eles falam no livro que eu trouxe até pro meu relacionamento, que é: uma hora alguém do casal vai desistir do casamento. Uma hora alguém vai cair e o outro precisa estar firme pra levantar. Porque o outro também uma hora vai cair e o outro precisa estar firme pra levantar. Foi uma frase, assim, que me impactou bastante, que nem sempre os dois vão estar 100%, nem sempre os dois vão conseguir lutar pra manter, mas um sempre precisa conseguir levantar o outro. Então essa foi uma coisa bem importante que eu trouxe pra mim. Eu até grifei e mandei pro meu marido, ó, quando tu estiver brabo eu tô aqui por ti, mas quando eu estiver brabo tu tem que estar aqui por mim. Então foi uma parte bem... que me tocou, assim, bastante. Eles acabam conversando, né? Ela fica bem magoada dele ter traído ela. E com razão, óbvio. Gente, não é porque eu vou aceitar que eu vou ficar super de boa, né? Pelo amor de Deus, no caso deles eu também. Se eu fosse ela, eu surtaria, né? Tocaria uma faca nele. Mas, como leitura, eu entendi. Mas na situação dela, eu também não sei que eu provavelmente eu também não entenderia. Mas vira e mexe, ela mesma fica dizendo que entende o motivo que ele fez, mas obviamente ela não gosta, né? Obviamente não é uma situação legal. Mas ela entende que ela afastou ele, que ela tava usando ele, que ela não queria nada com ele. Então, né, vamos combinar. E ele sempre tentando. Então você fala, mas por que não terminou antes? Porque ele ama ela, ele fica tentando. Provavelmente foi uma coisa que ele, né, deu uma caída ali louca e acabou acontecendo. Mas, que nem ele falou, ele disse que ele fez pensando que era Queen. Aí, tipo, concordo com isso? Não sei. Aí, como uma forma de tentar amenizar, né, eles não se separaram, não pediram o divórcio ainda. Porque, como eu falei, ele se abriu tanto, ele falou, ele não quis esconder nada, ele falou, tipo, ele expôs tudo, assim, o sentimento dele, por que ele fez aquilo, que ele fez pensando nela, que não vai se repetir, porque, tipo, ele odiou ter feito. E ele acaba pedindo demissão do emprego, no mesmo dia ele vai lá e pede demissão pra não acontecer de novo. E aí, gente, logo depois, eles meio que, né, ficam um pouquinho melhor. Mas a Queen acorda, né, eles vão dormir e a Queen acorda toda ensanguentada, a cama toda cheia de sangue. E aí ele leva ela pro hospital, obviamente, e eles descobrem que ela teve um aborto. Ela nem sabia que ela tava grávida e ela teve um aborto. E, gente, pra piorar toda a situação, quando eu acho que a situação não pode ficar pior, os médicos tiveram que remover o útero dela. Tem aí o nome da cirurgia, mas agora eu esqueci. Isto é alguma coisa. Então, assim, se ela já não podia ter filho antes, agora com certeza ela já não poderia ter de forma natural, né? Aí seria só realmente a adoção. E o Gran, ele fica tão apavorado que ele acha que foi o estresse que ele causou nela que causou o aborto. Mas ela, quando descobre, né, ela fala pra ele: você tem culpa de outras coisas, mas com certeza não é relacionada ao aborto. Ela nem sabia que estava grávida e provavelmente o corpo dela realmente já não aguentava, né, pelo histórico, então ela não conseguiu segurar. E aí ela tava com uma hemorragia grande, eles tiveram que fazer essa operação, que acabou, querendo ou não, destruindo ela, né? Talvez ali ela caiu em si que ela realmente não ia ter filhos. Aí chega um momento que ela quer se afastar um pouco de tudo, né? Dessa questão que ela teve da cirurgia, ela quer se afastar do Gran que traiu ela quer pensar. E a irmã dela tá morando na Itália, se eu não me engano. Então ela faz uma viagem pra irmã dela, ela fala pro Gran que ela não sabe quando ela vai voltar, que ela quer pensar, que ela precisa de espaço. E ela fica lá, se eu não me engano, durante uma semana ou duas. Do nada, o Gran bate na porta e aparece lá, sem ser convidado. E aí a irmã dela, né, e o cunhado dela deixam ele entrar e tal, e eles saem pros dois conversarem. Ela fica meio assim, né, tipo, meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? Eu não falei que o meu tempo já deu, que ele já podia vir. Então ela é meio que grossa com ele assim, e ele chega lá pra conversar com ela. E ele quer uma definição.
ou a gente pede divórcio, ou a gente continua, ou a gente vai tentar de novo, né? A gente não pode ficar vivendo em volta de uma gravidez que não aconteceu, que não vai acontecer, né? Eu te amo, eu quero saber se você ainda me ama pra gente, né, continuar e seguir daqui pra frente. E os dois meio que já começam a brigar ali de novo, e aí ele faz uma coisa que eu achei maravilhosa, que se eu tivesse lido o livro antes eu teria feito no meu próprio casamento, que é... Quando eles foram se casar, ele pediu pra cada um escrever uma carta de amor. Literalmente uma carta de amor. Ela, se eu não me engano, é escritora, trabalha com, né, faz artigos, essas coisas, então ela sabe escrever. E ele não sabe muito bem, então assim, ele teria que se esforçar muito mais pra escrever algo legal. Isso no casamento deles no passado. Eles escreveram a carta de amor e ela achou que eles iam ler a carta de amor. Só que não, ele pegou essas cartas e botou dentro de uma caixinha de madeira. E ele trancou com um cadeado. E ela, ué, a gente não vai ler isso aí? E ele, não. A gente vai abrir essa caixa quando a gente fizer 25 anos de casado, ou se a gente tiver uma crise, tipo uma crise de vamos pedir o divórcio. Aí a gente vai abrir essa caixa e a gente vai ler as nossas cartas de amor. A gente, só aí já foi maravilhoso. Só aí eu pensei, por que eu não fiz isso no meu? Tipo, achei muito legal. E aí, né, eles estão com 5 anos de casamento, se eu não me engano, e estão quase pedindo divórcio. Então ele levou essa caixa até ela e disse, acho que agora é a hora da gente abrir essa caixa. Porque ela já tava ameaçando um tempão antes se ela abriria a caixa ou não. Ele já viu ela que ela tava com a caixinha na mão, ele até perguntava por que você tá com essa caixa na mão. Que, tipo, tá com a caixa na mão antes dos 25 anos, já dá a entender que um deles quer pedir divórcio. Então ele ficava apavorado quando ela tava com a caixa na mão. E dessa vez ele levou a caixa até ela, tipo, é agora ou nunca, ou a gente perde divórcio, ou a gente continua daqui. E ele abriu a caixa. E aí, quando ela foi pegar a carta, ela pegou a carta que ele escreveu pra ela, anos atrás, e ele pegou a dela. E, gente, ela começou a notar que tinha mais cartas dentro da caixa. Exatamente, ela escreveu uma só. Ele escreveu uma também no passado. Só que durante todos esses anos ele foi escrevendo cartas de amor e incluindo ali dentro pra ela. Então ela tinha diversas cartas pra ler. E aí, obviamente, a primeira que ele escreveu já era linda e maravilhosa, né? Porque estava no auge do romance, no auge do amor. E ela lendo ali, chorando, eu chorando junto. E aí ela foi ler as outras cartas que ele escreveu durante esses anos. E aí tem cartas que já começam a vir um pouquinho mais pra realidade deles, que é cartas do tipo, eu te amo, mas me quebra o coração ver que você fica tão triste pelo fato da gente não conseguir ter filho nesse primeiro ano. Aí a segunda carta, eu te amo tanto, eu tô quebrado por dentro por a inseminação não ter dado certo, eu não consegui ser o pai dos seus filhos. E assim vai indo, gente. E ele tem várias cartas adicionais ali dentro falando que ele não sabe mais o que fazer pra tornar ela feliz, que ele vê que ela tá quebrada por dentro por eles não conseguir ter filho. E nisso ela vai lendo essas cartas e a gente vai chorando junto, né? Porque as cartas são muito... Por isso que eu digo, ele é muito foda, sabe? Tipo, olha só o que ele fez. Enquanto ela escreveu uma cartinha só, ele tava escrevendo cartas pra ela durante esse tempo todo. Então, assim, gente... O que vocês fariam depois de ver essas coisas? E dá pra ver que nessas cartas ele tava sofrendo o tempo todo dela tá afastando ele, e ele não sabia, e ele tentava se aproximar, e ele escrevia isso nas cartas, que ele tava tentando de todas as formas fazer ela feliz, se aproximar, ele tentava ajudar ela em tudo que era possível pra essa gravidez acontecer, hipotecaram a casa e mesmo assim ela tava daquele jeito. Então, assim, enquanto ela chorava lendo a carta, eu chorava junto. E aí, obviamente, é muito difícil eles terminarem depois daquilo, porque... maravilhoso o que ele fez, assim, essa questão das cartas eu achei muito legal e super arrependida de não ter feito no meu relacionamento esse negócio. E aí o mais legal disso tudo é que ela leu as cartas, né, ficou chorando ali, dizendo, ai meu Deus, eu amo ele, né, eu fui uma idiota, literalmente, ter botado a gravidez acima de tudo, sendo que eu me apaixonei por ele teria que ser a primeira pessoa no meu relacionamento. E aí ela pergunta pra ele se ele leu a carta que ela escreveu pra ele. E ele disse que ele não leu e que ele não ia ler. Ele vai ler só daqui a 25 anos, que é quando era pra eles realmente abrirem as cartas. Ela abriu agora, porque ela tava na fase de pedir o divórcio. E ele não, ele vai abrir quando eles fizerem 25 anos mesmo. E aí eles acabam ficando juntos, se entendendo, né? Ela pedindo desculpa, ele pedindo desculpa por ter traído ela. Mas ela claramente entende o motivo, então se ela entende, eu também entendo. E é isso. Aí eles meio que querem começar do zero, né? Sair de perto da mãe dela, que é chata, sair de perto dos vizinhos, ficou perguntando se eles vão engravidar, não sei o quê. E aí eles acabam se mudando também pra perto da irmã dela, né? Ali pra Itália, se não me engano, eles acabam alugando ali um chalé, alguma coisa do tipo. E eles começam a ter um relacionamento completamente diferente, assim, relacionado à gravidez.
Toda hora que alguém pergunta pra eles, vão numa feira e eles compraram uma roupinha, se eu não me engano, pro sobrinho dela. E aí a dona da loja perguntou, é pro seu filho? E ela, não, é pro meu sobrinho. Daí a mulher perguntou, vocês têm filho? E ele, sim, nós temos 6. E aí as pessoas perguntam, qual o nome? Gente, tem que ver o nome que eles dão pros filhos imaginários. Alecrim, orégano, salsa, chimichurri, tipo, é uns nomes de tempero. Ai, gente, muito engraçado. E assim, toda vez que alguém pergunta pra eles agora se eles têm filho, eles dizem que eles têm. Eles dizem que tem dos 6, 5 já são adultos, já saíram de casa. Então, assim, eles mudaram completamente o relacionamento deles em relação a filhos, né? Eles não têm, mas mudou, assim, o comportamento deles, né? O relacionamento deles voltou a ser um relacionamento de casal. E agora eles tratam toda essa questão de uma forma mais leve e tirando o sarro, assim, das pessoas que ficam enchendo o saco pedindo pra saber tem filho, quando vai ter filho, não sei o que. Então, assim, adoro as crianças chamadas de salsa, cebolinha, achei demais. Aí no fim do livro, né, de bem clichê, assim, eu acho essa parte de quando as pessoas não têm filho ou elas não querem ter filho, elas compram um cachorro. Então, assim, né, se você não quer ter filho, você vai ter pelo menos um pet. E é assim que acaba o livro, literalmente. Eles vão lá e adotam um cachorrinho e é isso. E acaba o livro. Então, assim, eu achei muito fofo. Gostei demais do livro. Não foi melhor que É Assim Que Acaba. Eu queria ter uma comparação, né, do É Assim Que Acaba. Assim Que Acaba é muito bom. Mas esse livro foi bem legal. E ele traz... E eu gostei também que ela não teve filhos de verdade. Porque é a realidade de muita gente, né? Talvez dar um filho pra ela ali seria, né, meio clichê. E eu acho que tem muitas famílias hoje que ficam lutando pra ter filhos e não conseguem, né? Essa é a realidade. Então eu acho que a Coller fez com que fosse um livro real, bem verdadeiro. E eu gostei bastante, indico pra todo mundo. E fica aquela polêmica aí, né? Você perdoaria o Gran ou não? O que vocês acham? Comenta aí embaixo pra mim. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo e até logo.